estudado, tudo aquilo que foi pesquisado, o Senhor possa falar conosco de uma forma especial, Senhor. Ó Deus, te peço que Tu venha trazer o Teu povo debaixo das Tuas mãos poderosas, aqueles que estão vindo para a Tua casa, Senhor. Ó Deus, e ao chegar aqui possamos, Pai, estudar a Tua palavra, que o Senhor possa falar conosco de uma forma especial nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, repreendemos toda a fúria do inimigo contra as aulas das crianças lá embaixo, contra os professores, lá na sala, na turma dos novos convertidos. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dê uma manhã abençoada na Tua presença, em nome de Jesus, porque nós estamos aqui com a sede e o desejo de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos falar hoje, é a segunda lição dessa nova revista, quem não pegou ainda, é só pegar ali com as irmãs que estão ali atrás, Corpo, Alma e Espírito. E o texto central dessa lição é o Salmo 139. Gente, vocês vão ver, são coisas aqui interessantes demais. Eu fui pesquisar sobre esse salmo aqui. Rapaz, que riqueza de detalhes, que riqueza de como Deus, Ele é detalhista, como Deus faz as coisas, tudo certinho, tudo nos seus devidos lugares. E aí eu fiz esse estudo aqui sobre esse salmo, falando na parte nossa, onde nós acreditamos e cremos que foi o nosso Deus que nos criou, e também na parte humana, qual é o entendimento na parte humana sobre esse assunto. A gente vai ver que teve teorias que acreditam que a gente veio da evolução do macaco e veio chegando até o ser humano, outras coisas mais. Mas os detalhes biológicos de como o ser humano foi formado, de como as coisas foram colocadas nos seus devidos lugares, um precisa do outro, um ajuda o outro, detalhes de riqueza assim maravilhosos que a gente vai ver aqui. Eu vou começar aqui agora lendo até esse texto, e nós vamos dar uma caminhada aí boa para a gente entender isso aqui, amém? Vamos lá no texto áureo logo, que é o Salmo 139, nós vamos ler o versículo 1 ao 4 e depois do 13 ao 18, tá? Aí, como dizia minha professora, lá na década de 80, 90, selo nas canelas. Selo nas canelas, minha professora que falava. Diz assim, todos acharam? Versículo 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Tem até um louvor, né? Não vou louvar aqui não, porque senão já tem pouca gente, vai ficar ninguém. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Meu Deus do céu. Para e pensa um pouquinho, só nesse versículo, irmão. Você ainda nem... Deus já sabe o que tu vai falar. Que isso, gente? Deus já sabe o que você vai dizer para Ele já sabe. Mas eu não falei nada, pastor. Mas Deus sabe. Deus sabe desse detalhe. Aí o versículo 13 agora, 13 ao 18. 13 ao 18, vamos lá. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado
e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, o crente não morre de véspera, meu irmão. O crente não vai morrer de véspera, não. Você vai morrer, eu vou morrer no dia que estiver lá determinado por Deus. Exemplo, pastor Fernando vai morrer no dia 10 de dezembro de... Não, isso não, 2025. É só um exemplo, senhor, não quero ir agora não. Entendeu? 2050, tá bom. Aí Jesus já voltou, aí já não tem mais nada. Entende? Então, a gente não tem que ficar preocupado com esse negócio, não, irmão. Ah, estou preocupado, que dia que eu vou morrer? Não, não é negativo. A Bíblia fala aqui, olha só que coisa linda isso aqui. Eu li isso aqui maravilhado. Os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda via. Meu Deus do céu. Então não é para ficarmos preocupados com nada disso. Ah, será que eu vou morrer quando? Quando que eu vou morrer? Vai ser que ano? Não sei. Deus é quem sabe. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos da areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. A gente vê o que nesse texto? A onisciência de Deus, a onipresença de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, tudo. Nesses detalhes, desses versículos que nós lemos agora. Então, o Salmo 139, ele é atribuído a Davi, e é uma das mais profundas meditações sobre a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus. Está tudo aqui. Tudo registrado nesses detalhes aqui. Embora tenhamos outros detalhes que nós vamos ver aqui ainda hoje. Desde a antiguidade, filósofos, racionalistas, cientistas tentam explicar quem somos, isso é uma verdade, e por que estamos aqui. Eles não têm essas respostas. Infelizmente, eles não têm essa resposta. Quem somos? Para onde vamos? Por que nós viemos? Quem já conversou com pessoas ouvindo isso, falando dessas coisas? Quem? Levanta a mão. Eu ouvi várias. Conversa com um ateu para você ver. Ele vai falar, quem é Deus? Quem formou a gente? Por que nós viemos? Por que a gente veio fazer aqui? Ainda fala assim, não, mas tem vidas aí fora aí que um dia vai nos encontrar aí em outro planeta, vai vir para cá para passar um período com a gente aqui. Eles falam um monte de coisas. Deixa eu continuar aqui. Prometeram clareza, mas entregaram apenas fragmentos, ou seja, algumas ideias, alguns conceitos que eles assim acreditam. Mesmo diante de grandes avanços, a razão humana não consegue descrever ou desvendar os mistérios mais profundos do corpo e da alma. São estudos para todos os lados. Estudo para isso, estudo para aquilo, doença da alma, o psique, isso, é aquilo. Eles não conseguem nada. Eles acham que conseguem uma coisa, tudo que o homem ele faz em relação a isso, todas elas são paliativas, não são definitivas. Não são definitivas. Vocês vê na igreja, chega alguém passando por uma luta, passando por uma dificuldade, depressão, doença da alma, mas o camarada todo arrebentado. Chega aqui, ele ouve a palavra vem, cura, sara esse homem. E ele fica se perguntando, como é que isso aconteceu? Poder de Deus. Palavra de Deus, que nos limpa, que nos liberta, que faz, que nos transforma. Essa palavra. E essa palavra Deus escreve muito bem aqui, dizendo como Ele nos criou. Com riquezas de detalhes. O salmista reconhece essa limitação ao declarar, no versículo 14, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste.
As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Ele reconhecendo que quem tem esse poder é só Deus. A ciência investiga, mas é a fé que completa. Ou seja, a pessoa, ela ouve muitas coisas a respeito desse assunto, ela ouve muitos detalhes a respeito desses assuntos, nas universidades, nas escolas. Quem aqui nunca ouviu falar de Darwin, da teoria deles? E outras aí. Mas eles começam a falar um monte de coisa, mas, na verdade, a certeza daquilo eles não têm. Porque se tivesse, não parar, eles já tinham parado de ficar investigando e falando. Vamos continuar aqui. Quando olhamos para as Escrituras, descobrimos que a identidade humana não nasce no laboratório, mas no coração de Deus. O termo hebraico usado em Gênesis 2:7, que é nepesh ou nepash, traduzido como alma vivente, mostra que o ser humano não é apenas matéria, mas corpo, alma e espírito, obra das mãos de Deus. Alguns teólogos afirmam que o homem foi constituído por Deus de modo integral, de forma que nenhuma de suas dimensões existe sem a outra. Assim, a nossa constituição não pode ser reduzida a processos biológicos ou meramente racionais, ou coisas que um detalhezinho de outro não é, todos são iguais, com formas e de maneira de trabalhar diferente, mas tudo no mesmo lugar, encaixado, tudo certinho, da forma que Deus nos criou. O Novo Testamento reforça essa verdade. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ora para que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. No grego temos pneuma, espírito, psique, alma, e o nosso corpo. A soma é o corpo. Cada termo revela uma dimensão inseparável da vida humana diante de Deus. Observa que Paulo não faz aqui uma separação. Ele não faz uma separação filosófica, mas destaca a totalidade do ser humano como prioridade do Senhor. Aí tem alguns pensamentos, algumas questões que discordam disso. Fala que é algo totalmente diferente. Só que o que nós vamos estudar hoje, o que nós já começamos a ver aqui, é que todos esses pensamentos e o que a gente acredita é nós termos fé, irmão. Porque se você não tiver fé, se eu não tiver fé, eu não vou acreditar no que a Bíblia diz. Do tipo, o homem foi formado do pó da terra, mas sendo que o fôlego de vida foi Deus que soprou no homem. Se você não tiver fé no que diz as Escrituras, você não vai acreditar que isso foi Deus que fez. Você ainda vai continuar com os pensamentos mundanos e dizer que você veio até do macaco. É ou não é verdade? Você vai ter o pensamento que não, isso daí não é possível que Deus fez essas coisas. Não é possível que Deus fez esta obra maravilhosa, miraculosa. Não, você não vai acreditar. O homem não acredita nisso. Esses camaradas de fora, eles não acreditam que nós somos criação de Deus. A coroa da criação de Deus. Aí olha para o corpo humano e diz, meu Deus, como é que pode? Tudo em funcionamento, tudo certinho. Tudo em detalhes. Eles vão encontrar um monte de explicações, eles vão colocar um monte de teorias para sustentar aquilo que eles acreditam. Mas é o que eles acreditam. Nós não, nós somos diferentes. Nós temos fé no que diz a palavra. Esse Salmo 139, ele é tremendo, ele é muito lindo. Riqueza de detalhes, tremendo mesmo. Mas vamos continuar aqui.
Então, o racionalismo pós-moderno tenta fragmentar o homem. A revelação bíblica o entrega no propósito do eterno de Deus. É por isso que a crise de identidade do nosso tempo é, em sua raiz, uma crise espiritual. Por quê? Eles tentam ter explicação para tudo. E, na verdade, eles têm, só que são paliativos, não são certeza daquilo que eles falam. Não tem certeza. E joga no ar. Quem quiser, pega e fica. Nós não, somos diferentes. Nós lemos a Bíblia, Deus fala com a gente, Deus explica através da tua palavra, Deus se revela através da tua palavra, e aquilo gera fé em nós, e a gente não tem dúvida de mais nada. Nós não temos dúvida. Se tem crente ainda com dúvida aqui nessa igreja, pelo amor de Deus, vai lá para pastor Roberto, vai pegar lá do zero, vai te explicar tudo de novo. Aí você vem para cá. Porque você não pode ter dúvida, você não pode ter uma fé que você ainda duvida das coisas que Deus fala. Deus abriu o mar para o povo de Israel passar. Eu não acredito nisso, não. Eu acho que era um lago bem pequenininho, aí teve uma ventania e o povo passou e pronto. Então, Deus parou o sol, parou tudo para que o povo dele pudesse guerrear. Não acredito nisso, não. Não acredito nisso, não, irmão. Isso é conversa. Então, meu irmão, me desculpe, você tem que nascer de novo. Tem que ser gerado fé novamente em você, que você está sem a fé. Porque é princípio básico. Porque a gente falando essas coisas bem pequenas assim, no entendimento do que é o corpo humano, do que é o ser humano, e você não tem dúvida, então o que nós vamos estudar hoje, que é o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus, você não vai acreditar. Todos nós aqui temos fé no que diz a palavra? Diga amém. Pronto, então você está apto a ouvir o que a gente vai estudar hoje. Porque é princípio. Entende? Vamos continuar aqui. A palavra não apenas revela a nossa constituição, mas mostra como também o nosso destino. Fomos criados para a glória de Deus. A Bíblia destaca no Salmo 139 que a onisciência divina nos confronta e consola ao mesmo tempo. Ele nos conhece antes mesmo da palavra chegar à língua. Que Deus é esse? Pensa alguma coisa aí. Deus já sabe o que existe de pessoa. Deus já sabe o que você pensou aí, minha irmã. Deus já sabe o que você pensou, pastor Anderson. Que Deus é esse? Opa, o senhor já sabe, né? Já sabe. Porque Ele que nos criou. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem o poder de tudo. Ele é soberano. Foi Ele que constituiu todas as coisas. Ele nos conhece, mesmo antes da palavra chegar à língua. Está lá no versículo 4. Isso significa que a nossa existência não é fruto do acaso. Você não nasceu do acaso. Porque se você acreditar que você nasceu do acaso, você também acredita que o universo, tudo que tem, foi criado por uma grande explosão. Você não acredita nisso. Cada célula, cada fibra, cada pensamento está diante do olhar atento do nosso Deus. Essa compreensão bíblica devolve dignidade ao ser humano, tão desvalorizada pela cosmovisão celular. O racionalismo busca explicações, mas a fé oferece sentido. A ciência descreve o funcionamento do corpo, mas não responde por que existimos. O Evangelho, sim, nos mostra que fomos feitos à imagem de Deus. Que coisa linda. Gênesis 1, 27, vamos lá. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, somos feitos à imagem de Deus e chamados a viver em comunhão com Ele. A identidade do homem só encontra plenitude no Espírito, pois é o Espírito que nos
nos conforma à imagem de Cristo. Diante do exposto fica a dica: não busque no mundo o que só pode ser encontrado em Deus. Explicação para tudo. Tudo. Tudo que você possa estar pensando, tudo que você tenha dúvidas, busque em Deus a resposta da palavra. Porque a palavra tem resposta para todas as coisas. A Escritura é clara, profunda e suficiente. Ela tem resposta para todas as coisas. Tudo que você pode estar imaginando, tudo que você pode estar buscando resposta, a Bíblia tem resposta para tudo. Quem deseja compreender a si mesmo deve começar aos pés do Criador, aos pés do Senhor. Por isso que quando o homem vem para Deus, quando o homem aceita Jesus, todos aqueles preconceitos que ele tinha, todos aqueles entendimentos que ele tinha, todos os pensamentos que ele tinha antes de ser crente, ele começa a ler a Bíblia, ele começa a se confrontar com aquilo. E se ele não deixar o Espírito Santo trabalhar na mente, no coração, na alma dele a respeito dessas coisas, desses assuntos, o camarada não fica aqui dentro. Não é verdade? Porque ele começa a ter dúvida, ele começa a ter dúvida. Meu irmão, pior coisa é você conversar com um crente que tem dúvida acerca de coisas bem básicas. E aquilo começa a gerar muita confusão na cabeça do camarada, e ele fica, não, mas eu não acredito nisso, mas eu não confio nisso, não, mas eu não sou isso, não, é um questionador. E isso dá um problema, isso é problema sério. Então ele vem para a igreja com os seus preconceitos, com os seus pensamentos, e ele tem que deixar o Espírito Santo trabalhar na mente, no coração dele, para ele começar a se enquadrar, se adequar àquilo que a Bíblia fala. O problema é que hoje as pessoas não querem isso. As pessoas querem o contrário disso. Não, eu estou na igreja, agora é Deus que tem que se adaptar aos meus pensamentos, aos meus entendimentos. Não é eu adaptar aquilo que Deus diz na sua palavra. Não, não é assim. Ele que tem que se adaptar. É mole. É desse jeito que eles querem. Dessa forma. E em coisas bem básicas. Eles não querem submeter. Então, dessa forma aqui, eles também vão ficar com esse entendimento errado. Davi reconhece que Deus é o artesão do corpo humano. Maravilhosas são as tuas obras. Expressa que toda a criação de Deus carrega o selo do extraordinário. A minha alma o sabe muito bem. A palavra alma aqui designa a pessoa integral, vida, consciência interior. Deus é o Criador íntimo. Ele não apenas criou o universo, mas formou cada detalhe do ser humano. Cada detalhe, foi Deus que criou. Salmo 139, versículo 13. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Meu Deus. O corpo humano como obra-prima. Não há espaço para desprezo do corpo, como fala no gnosticismo, nem idolatria dele, como no narcisismo. O corpo é um milagre que aponta para Deus. Toda a estrutura do corpo humano. A resposta humana é louvor. Quando o homem reconhece a ação de Deus em sua própria existência, a única reação legítima é a adoração reverente. Davi afirma que a sua alma o sabe muito bem. Não é mera informação, mas uma convicção profunda que dá identidade e propósito. Cada ser humano, independente de aparência, limitação ou condição social, é uma obra maravilhosa de Deus. Sendo que uns nasceram mais bonitinhos que outros. Uns nasceram desprovidos de beleza. Uns nasceram desprovidos de altura, que é o meu caso. De beleza não, que eu sou bem bonitinho, né? Então, é um feio arrumado que dizem, né? Então,
Um ficou gordinho, outro ficou magrinho, mas todos foram criados para adorar a Deus. Todos. Todos foram criados para reconhecer que Ele é o Senhor. Todos foram criados para render graças e louvores a Ele, meu irmão. Pastor, mas não tem... Não, todos criados para adorar a Deus. Ainda não adora? Vamos orar para que aquele que você conhece, ele venha adorar a Deus também. A reconhecer que Ele é o Senhor. Amém? Sendo criação divina, o corpo deve ser tratado como honra e usado para glorificar a Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e o 20, vamos lá. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Este versículo afirma que a vida não é fruto do acaso, mas tem um propósito escrito pelo Senhor, pelo Criador de todas as coisas. Adorar a Ele, adorar o Senhor. O reconhecimento de que modo assombrosamente maravilhoso nos leva a viver em gratidão e consagração. No Salmo 139, versículo 14, é uma declaração de louvor que diz assim, que tem Deus como o ponto de convergência de tudo. O corpo humano, com toda a sua complexidade, é testemunho vivo da sabedoria e do poder de Deus. O espírito, o espanto, quando ele diz terrivelmente, assombrosamente, é a admiração maravilhosa. Converge para a adoração ao único digno de louvor e adoração, o nosso Deus, nosso Criador e Salvador. Mais do que um dado científico, trata-se de uma verdade existencial e espiritual. Nossa própria existência é prova do Criador. É algo que a ciência vai tentar explicar de todas as formas, mas nós que somos servos do Deus Altíssimo, nós cremos e acreditamos que nós fomos criados por Deus para a glória e para a honra dele. Amém, irmãos? Então a gente não pode ter pensamento diferente disso. Você já tem que começar a falar com seus filhos, você é criação de Deus, Deus que te criou, filho. Não, por quê, papai? Porque vão chegar lá, vão dizer que, de repente, vão dizer que você veio do macaco. E você é da evolução. Não, você vai falar o seguinte, você é a coroa da criação de Deus. Você foi criado. E Deus sabe tudo que se passa, Deus sabe. Tudo que vai acontecer, Deus sabe. Antes de você, Deus sabe. Deus sabe tudo. Amém? Vamos lá para a revista? Todos entenderam até aqui? Amém? Deixa eu ler aqui a verdade prática, que diz assim na revista. A ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Quem crê assim, diga amém. Amém? Então vamos lá. E qual é o propósito o objetivo dessa lição? É conduzir os alunos a reconhecerem que o corpo humano é uma criação maravilhosa de Deus, formada com propósito, sabedoria e amor. Segundo, conscientizar os alunos sobre a importância de glorificar a Deus com o corpo, evitando extremos como desprezo do corpo e a sua idolatria. Terceiro, incentivar os alunos a compreenderem o papel do corpo nas relações interpessoais, na vida congregacional e no culto a Deus. Nós vamos ver tudo isso hoje. A introdução na revista, vamos só ler porque nós já demos a nossa introdução aqui. Vamos lá. Há séculos, o racionalismo
e o cienticismo procuram explicar a existência humana. Segundo seus propagadores, essas escolas de pensamentos teriam suficientes respostas para o homem em sua busca de compreensão da realidade. Apesar disso, razão e ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Como resultado, o homem pós-moderno vive uma grande crise de identidade. Somente pela fé, por meio das Escrituras Sagradas, temos respostas sobre nossa constituição e existência. É o que nós já comentamos. Eles procuram de todas as formas encontrar resposta. Quem somos, de onde viemos e para que nós viemos. Nós, crentes em Cristo Jesus, nós já temos essa resposta. Amém, irmãos? Nós sabemos quem somos, nós sabemos por que nós viemos e nós sabemos para onde nós vamos. Quem tem essa certeza, diga amém. Pronto, a gente sabe. Mas eles ainda procuram resposta para tudo isso. E o interessante aqui no comentário, que ele fala assim, essa crise de identidade, é uma crise mesmo. Ao ponto de você ver pessoas dizerem assim, e eu conversei uma vez com um rapaz, um jovem, de 22 anos. 22 anos. Ele dizia o seguinte, eu odeio seres humanos. Eu disse, rapaz, mas por que você odeia seres humanos, cara? Porque nenhum ser humano presta. Olha o pensamento de um rapaz de 22 anos. Não é uma crise de identidade esse rapaz? Não é um problema espiritual? Bota a mão na cabeça dele e vai sair muita coisa. É sério, irmão, não é brincadeira. Porque, e outro detalhe, é muito inteligente o rapaz. Muito inteligente. Mas tem esses pensamentos. Tem esses conceitos. Tem todo esse envolvimento de coisas que ele acredita. Vou te dar outro, bem simples. Pelo amor de Deus, se você tem isso, me perdoe, mas é o que eu conversando com a pessoa, né? Ah, eu tenho um filhinho lá em casa. Falei, mas qual é o nome dele? É Totó. Falei, Totó? É meu filho. Falei, ah, o teu petzinho? É meu cãozinho. É, mas ele não é teu filho, é teu petzinho. Não, é meu filho. É meu filho. Não, tudo bem, é teu filho. Você pode até dizer que é teu filho. Eu brincando com ela. Por favor, gente, não me leva a mão, não. É teu filho. Ah, tá. Ela está sempre do meu lado. Anda comigo para tudo quanto é lado. Falei, tudo bem, mas é um cãozinho, né? Não, é meu filho. Vai tirar isso da cabeça da pessoa. Vai tirar isso da cabeça da pessoa. Eu já tive cachorro também, irmão. Gosto de cachorro. O último que eu tinha era quase maior do que eu. Que não é muito difícil ser. Era um Rottweiler. A cabeça dele era desse tamanho, ó. Desse tamanho. Ninguém botava nem a mão no portão lá de casa. Acho que vou até arrumar outro. Ninguém botava nem a mão no portão. Vou botar e já descia correndo. Entendeu? Mas são essas coisas, a gente vê isso. Isso tudo é o quê? São essas crises, esses pensamentos, essas coisas. Mas, vamos lá, vamos continuar aqui. O primeiro tópico, a maravilhosa obra de Deus. Do pó da terra. Vou começar dizendo o seguinte, se você não tem fé que isso aconteceu, vá lá, pastor Roberto. Alguém tem dúvida disso aqui? Não, né? Porque é importante, Marcelo, a gente perguntar, porque eu vou continuar aqui e vai dar um nó na cabeça da pessoa aí, mesmo. Sei lá, de repente tem um novo convertido por aqui, deixa eu ver. Não, não tem. São todos bem já velhos no Evangelho. Embora isso não queira dizer nada. Eu conheci uma já velha no Evangelho, Sarinha, antiga no Evangelho, essa menina. Ela acreditava na reencarnação. E para eu explicar para ela que aquilo não era verdade. Meu Deus do céu, não, mas isso não existe, irmão, em nome de Jesus, tira isso da tua cabeça. Não, existe sim. E eu sou pobre, eu reencarnar rica. Ninguém fala, rua, assim, eu sou rico, vou reencarnar pobre.
Ninguém fala isso, já viu isso? Ninguém fala essas coisas. Eu sou pobre, moro na favela, quando eu reencarnar vou nascer morando na Vieira Solta. Ninguém, todo mundo só quer isso. E aí para eu explicar isso para a pessoa, e era crente, então não é o tempo. Se ela não estudar, não se dedicar a compreender e pedir direção a Deus, que o Espírito Santo trabalhe na vida dela, não adianta. Isso aqui para ela vai ser contos de fada, conta da carochinha, conta de não sei de quê, um monte de coisa. Não, não, pastor Wagner? Vai ser isso. Vamos lá. Do pó da terra, em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem, Adão, do pó da terra, Adamá. Em Gênesis 2,7, uma estrutura magnífica, composta, segundo estimativas, por cerca de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência. Como o Criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa? Porque Ele é Deus. Esse mistério só pode ser entendido pela fé, como tudo o mais que Deus criou no universo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui atrás. Não, não tem, só tem. Então vamos lá, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Nós vamos ler aqui e eu vou explicar algumas coisas aqui. Porque ao fazer essa aula, eu fui pesquisando. Rapaz, era um rio a jorrar de tantas informações. Vou tentar passar aqui tudo, que a gente não pode reter nada. Gênesis 2,7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aí a explicação aqui, o comentário interessante é o seguinte: o relato da criação de Gênesis 2,7 é simples, é muito simples, mas carregado de profundidade. O texto hebraico afirma que Deus formou o homem, Adão, do pó da terra, e Adão. Essa escolha de palavras já nos mostra algo precioso. Nossa origem está diretamente ligada à criação, mas nosso valor não vem do pó. Olha que interessante. E sim do sopro de Deus. O corpo humano nasceu de algo comum, mas recebeu o toque extraordinário do Criador, de Deus. Quando olhamos para a ciência moderna, descobrimos que o corpo é formado por trilhões de células, como está aqui na revista, 37 trilhões de células. Deixa eu ver aqui. Que funcionam em perfeita harmonia. Mas mesmo com toda a pesquisa, o mistério da vida permanece intocado. A Bíblia explica que a ciência não consegue. Isso é uma coisa que você tem que acreditar. A vida veio do fôlego de vida que Deus soprou no homem. A palavra usada aqui é Meshamam, indicando que não se trata apenas de respiração física, mas da concessão da vida que transforma pó em ser vivente. Por quê? Você foi criado do pó da terra, mas quem deu vida foi Deus. Quem soprou o fôlego de vida em nós foi o próprio Deus. O corpo, alma e espírito formam uma unidade inseparável criada por Deus. O apóstolo Paulo reforça essa visão ao orar para que todo ser humano, espírito, alma e corpo, sejam preservados e irrepreensíveis até a vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses 5,23, como nós já lemos. Em Gênesis 2,7, ensina que o ser humano é uma criatura única, complexa, composta de elementos terrenos e um princípio de vida divino. É um ser com humildade. Por que ele é um ser feito com humildade? Que foi feito do pó. Mas também é um ser com dignidade. Por quê? Porque recebeu o sopro direto de Deus.
estabelecendo a base para a relação entre a humanidade e seu Criador e a vida do ser humano. Deus nos criou, Deus nos formou. Por isso que ele tem o controle de tudo, de toda a nossa vida está nas mãos de Deus. Lá em Atos 17, texto aqui para completar esse comentário. (17, 22 ao 28). Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De uma só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Abre um parênteses. Só existe seres humanos na Terra. Para de pensar ou de imaginar ou de acreditar no que eles dizem aí. Ah, tem vidas em outros planetas. Porque tem água. Porque tem isso. Porque tem aquilo. Não. Os limites do ser humano é a Terra. É a Bíblia que fala. Não vai acreditar que você vai encontrar um titio que vai vir lá de outro planeta, vai chegar assim: meu sobrinho, ou minha tia. Não, para com esse negócio. É aqui. Eu pode até encontrar em outro país aí, outro lugar, aqui, na terra. Amém, irmãos? Então, sobre toda a face da terra, havendo fixado os termos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Amém? Vamos para o segundo ponto desse primeiro tópico. Deus, o autor da vida. Vamos lá. Só ver aqui algo aqui que eu fiz aqui, calma aí. Gente. Isso aí, vamos lá. De uma das costelas de Adão formou Deus a mãe de todos os viventes, Eva, em um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distintos em anatomia, fisiologia e genética. Agora, abre aí em Gênesis 3:20. Depois a gente continua aqui na revista, que eu separei em 2 pontos aqui. Vamos lá. Gênesis capítulo 3, versículo 20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Isso aqui a gente pode começar dizendo o seguinte: é um ato de fé e de esperança. Ato de fé. Porque este ato de nomear neste ponto sombrio da narrativa é
interpretado por muitos teólogos como profundo ato de fé por parte de Adão. Apesar da sentença de morte que acabava de receber, lá em Gênesis 3,19, que diz: tu és pó e ao pó tornarás. Adão olha para sua esposa e, inspirado por Deus, acreditando na promessa de redenção de Gênesis 3,15, que diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Declara a vida. Ele acredita que a humanidade continuará através dela. Gênesis 3,20 é um versículo de esperança em meio a todo esse problema que ele estava vivenciando, ao julgamento. Adão reconhece a consequência do pecado, mas também a provisão de Deus para a continuidade da vida. O nome Eva simboliza a crise que a vida física e, em última análise, a salvação. Aí agora, vamos voltar para a revista. Isso aí, vamos voltar para a revista. Paramos aí em relação como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno. As Escrituras mostram que, assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. Aí você abre a sua Bíblia em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Esse é o poder do nosso Deus, esse é o poder do Criador de todas as coisas. Três, a individualizada formação integral. Deixa eu ver se é aqui que eu... Não, não é aqui não. Vamos lá. Na revista. Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano, conforme ocorre o ato de procriação que ele mesmo estabeleceu pela união íntima de homem e mulher, macho e fêmea. As Escrituras falam claramente da existência de vida humana completa, corpo, alma e espírito, ainda no ventre. Isso ressalta a grande perversidade do aborto e aponta para o sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidado e proteção, e conduzida em temor, amor e devoção. Uma boa nutrição física, afetiva e espiritual deve começar desde o início da gestação. Vamos lá, Gênesis capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Deixa eu comentar aqui. Isso demonstra a continuidade da vida humana e a graça de Deus após a queda. Embora vivendo em um mundo amaldiçoado pelo pecado, a humanidade recebe a bênção da procriação. A esperança de Eva, no entanto, logo enfrentará a dura realidade do pecado que se manifesta em sua própria família, levando ao primeiro fratricídio. Alguém sabe o que é isso? Eu fui pesquisar, irmão. O que é? Rapaz, nota 10 para a senhora. Vou botar lá no centro uma nota para a senhora. Eu pensei que ninguém ia saber disso. Eu estou bem atrasado, né? Desculpa, irmão, mas olha, nota 10 para a senhora. É porque ela ontem disse também, eu gosto muito de ler. Então,
Quem lê sabe muito, né? Ou seja, é o delito de homicídio cometido contra o próprio irmão ou irmã. Os versículos seguintes, o que mostra o otimismo inicial com a realidade da depravação da raça humana e da necessidade contínua de redenção divina. A expressão conheceu ou coabitou é um... Agora, esse a senhora não sabe. Irmã Gracina, essa a senhora não vai saber, não. É um eufemismo bíblico. Eufemismo bíblico. Alguém sabe? Não, né? Tá bom. Comum para relações sexuais. Isso indica a normalidade das relações conjugais estabelecidas por Deus no casamento. É isso. É uma relação conjugal no casamento. Marido e mulher. Foi Deus que criou. Que bênção. Hã? Que aí faz o quê? Vem seus filhinhos, vem a sua descendência. Foi isso que ele fez com Adão e Eva. Gênesis 2:24. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É nesse sentido aí que fala essa palavra. Amém? Agora nós vamos para o terceiro tópico. Não, para o segundo tópico. Fala o corpo e a glória de Deus. Esse detalhe aqui, que nós vamos ler agora, o primeiro, que é o divino tecelão. Irmãos, eu fui pesquisar isso aqui, eu fiquei maravilhado. Tem coisas aqui interessantes. Eu quero compartilhar com os irmãos. Mas vamos ler aqui primeiro o que diz aqui na revista e depois a gente vai ler ali, tá? Vamos lá. Corpo, alma e a glória de Deus. Primeiro, o divino tecelão. Em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano no ventre materno, apresentando Deus como o tecelão. A Bíblia, na tradução brasileira, usa a expressão primorosamente tecido, adjetivando a ação divina descrita nos versículos 13 e 15. Embora a Bíblia não dependa de confirmação, é relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos e sistema do corpo humano, exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. Agora eu vou comentar aqui, mas antes eu peço para você abrir no Salmo 139, o versículo 13 e o 15, que é a base do nosso comentário aqui, que o tio Fernando foi buscar essas informações aqui. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. São versículos tremendos, que agora nós vamos detalhar eles aqui de uma forma especial, e eu peço a tua atenção, porque realmente são coisas interessantes. Por exemplo, quando diz assim, tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Isso aqui fala da ação direta de Deus. Ação direta de Deus. O salmista atribui a Deus a autoria de sua formação. Não é um processo biológico aleatório, mas uma obra divina, intencional. Então, quando Deus formou o ser humano, ele tinha a intenção de fazer dessa forma que a ciência logo depois foi descobrir. E aí ele continua, formaste no meu interior. O termo hebraico aqui para formar, eu fui ver, significa criar, adquirir ou possuir.
a ênfase recai sobre a imagem das partes mais íntimas e complexas do ser humano. E aí ele continua, teceste. O verbo aqui significa cobrir, proteger ou tecer uma cerca. A imagem é de um artesão tecendo fios complexos, ossos, músculos, nervos, tudo de uma forma bem detalhada. Tudo de forma bem organizada. Nada fugindo do controle do Criador. Nada fugindo dos seus pequenos detalhes. Com cuidado e precisão de um ambiente seguro. Aonde era esse ambiente seguro, ou aonde é esse ambiente seguro que Deus forma cada um do ser humano? Todas as mulheres sabem. O homem, de repente, não vai saber, né? Mas o homem também sabe. É o útero. É ali onde Deus cria tudo. Nos seus detalhes. Aí eu continuei vendo. Continuei pesquisando, que isso foi me dando uma vontade, uma sede de ir. O útero. A formação primordial do útero é abrigar e nutrir o embrião após a implantação no seu revestimento interno. Isso tem o nome de endométrio, permitindo o desenvolvimento do feto ao longo dos 9 meses de gravidez. Nós lemos aqui a respeito do aborto também nesse comentário. Por isso que o aborto é um assassinato. E você não encontra crente que é a favor do aborto. Que isso, pastor? É sério, existe. Existem pessoas que ainda é a favor disso. Ah, mas é uma escolha, é uma não sei o quê, é a vida dela. É a vida... Não. Mas o que está no útero dela é uma outra vida. E quem está formando, tecendo aquela vida, é o tecelão, é o Criador, é Deus. É Deus, irmão. Então, quando as pessoas cometem um aborto, elas estão cometendo um assassinato. E detalhe, algo que está sendo criado pelo Criador. É muito sério isso. Implicação. A vida no útero não é um mero conjunto de células, mas um indivíduo já sob o cuidado e a obra de Deus. Porque ali ele está tecendo tudo, está fazendo tudo nos seus mínimos detalhes. Outro ponto, o valor da vida. O ventre materno é o lugar de tecelagem divina e sagrada, refutando a ideia de que o feto seja apenas um aglomerado de tecidos sem valor espiritual. Aqueles que acreditam e aceitam esse tipo de ação, que é o aborto, eles dizem o seguinte: a vida é da pessoa, ela que tem a escolha, se vai querer ou não. Mas ela tem que entender que a vida que está sendo gerada no útero dela é uma outra vida. Não é ela que está ali. É um outro ser que está sendo criado. Aí vem o valor da vida. O ventre materno... Não, isso aqui eu já li. A relação entre células e embrião é fundamental. Isso tudo nos detalhes do Salmo 139, irmãos. Do versículo 13 ao 15. O embrião é essencialmente um organismo em desenvolvimento que se origina de uma única célula, o zigoto, e cresce através de divisões celulares, diferenciação e organização em tecidos e órgãos. As células são as unidades básicas que formam e constituem o embrião. E qual é o papel central das células no desenvolvimento do embrionário? O processo conhecido como embriogênese é uma sequência orquestrada de eventos celulares. Porque quem faz toda essa criação, quem está por trás de tudo isso, é Deus. Por isso que é perfeito. Por isso que é tudo organizado. Por isso que é tudo nos seus mínimos detalhes, tudo certinho.
E a ciência até hoje procura saber por que e como isso acontece. Tem que ter fé no que diz a palavra. Tem que ler o Salmo 139 todinho. Para eles começarem a entender o que Deus fez aqui. Isso aqui é algo tremendo. Isso aqui é algo da gente parar e refletir, e se continuar, você vai ter mensagem para 30 anos. Porque é algo muito bonito isso aqui. Primeiro, o zigoto, a primeira célula. Tudo começa com a fecundação, a união do gameta masculino, espermatozoide, e o feminino, ô varão, socorro bem presente. Obrigado. E feminino, ovicito, que forma uma única célula chamada zigoto. O zigoto contém todo o material genético necessário. 46 cromossomos. O que é isso, pastor? Cromossomos, você está falando de manhã cedo. Estruturas encontradas no núcleo das células que contém o material genético, DNA, organizado em filamentos longos e compactados. Eles carregam os genes, que são as instruções para as características e funcionamento do corpo, e são herdadas dos pais. Metade de cada progenitor, para formar um novo ser humano. Então Deus é algo assim que você para, vai pensar, começa a ler isso aqui, e você fala, meu Deus do céu, que obra maravilhosa é a obra da criação do homem. É uma obra extraordinária. Nós não temos noção de que é a criação do ser humano em toda a sua complexidade, em toda a sua estrutura. Aí você começa a estudar, eu pelo menos, isso aqui para mim, se eu já estudei um dia, eu já tinha esquecido tudo. E Deus me deu a oportunidade de ler novamente isso aqui, estudar novamente, pesquisar e ter esse entendimento maravilhoso do que é a criação do ser humano. Talvez você esteja também ouvindo isso pela primeira vez, mas é bom para que você possa entender que Deus, Ele é soberano, Ele é o Criador de todas as coisas. Continuando aqui, clivagem, é esse mesmo nome, tá? Multiplicação de células. O zigoto passa por uma série de divisões mitóticas rápidas, chamadas clivagens ou segmentação. Isso aumenta o número de células, que aí tem o nome de blastômeros, células individuais resultantes da divisão do zigoto, óvulo fecundado durante o desenvolvimento embrionário precoce, através de um processo chamado clivagem, mas não o tamanho total do embrião inicialmente. E aí vem o outro. Terceiro, formação. Como é que é a formação do blastocisto? Diferenciação inicial. Após vários dias e divisões, o aglomerado de células se transforma em um blastocisto. Neste estágio, as células começam a se diferenciar uma das mais distintas. Outro ponto da criação, trofoblasto, a camada externa de células que formará a placenta e outros anexos embrionários. Massa celular interna, embrioblasto, grupo de células que de fato formará o embrião. Estas são as células tronco embrionárias pluripotentes, capazes de se transformar em qualquer tipo de célula do corpo adulto. Aí tem outra aqui. As células da massa interna constituem a se diferenciar e organizar em camadas chamadas de folhetos embrionários. Aí tem uns nomes aqui, eu vou ler para vocês, mas depois vocês procuram lá, porque são bem... Mas dá para sair aqui, calma aí. Ectoderme, mesoderme,
e endoderme. Saiu, viu? A partir desses folhetos, através dos processos complexos de proliferação e migração de célula, os diferentes tecidos e órgãos do corpo começam a se formar. Meu Deus do céu. E começa a se formar de uma forma bem organizada. Não é de qualquer jeito. Não é aleatório. É tudo dentro daquilo, vamos dizer assim, é tudo dentro do cronograma de Deus. É tudo dentro da perfeição de Deus. É tudo da forma que Deus quis criar. Não foi a ciência, não foi o próprio Deus. As células-tronco, a importância das células-tronco embrionárias são cruciais porque sua pluripotência permite a geração de todos os mais de 200 tipos de células. Irmão. Tem noção do que é isso? Nós já lemos aqui o que é célula. Células especializadas no corpo humano. Aí vem neurônios, células musculares, células da pele e etc. O estudo dessas células é vital para a compreensão do desenvolvimento normal e de doenças congênitas e tem grande potencial para terapias médicas e outros tipos de resultados. Em resumo, o embrião é o resultado de um processo biológico incrivelmente complexo e ordenado, onde células se dividem, comunicam, migram e se especializam para construir um organismo completo. Ou seja, Deus é o criador de todas essas coisas. E Ele fez tudo perfeito. E o salmista diz, graças te dou, visto que porque modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Parece que Davi estava vendo tudo isso que Deus estava fazendo. Ou que Deus tinha feito. Porque ele expressa de uma forma espantosa. De uma forma dele ficar estupefato com aquilo. De modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Esse é o poder do Criador. Amém, irmãos? Esse é o poder do nosso Deus. Ele criou todas as coisas. E faz de uma forma que até hoje a ciência procura saber como e de onde nós viemos e de que forma isso tudo foi criado. Podem ter respostas muito paliativas, mas a resposta certa quem tem é o Senhor, é o nosso Deus. Amém? Vamos para o segundo, entendimento e louvor. É uma outra aula que ele nos dá aqui. A compreensão da maravilhosa obra divina, que nós já lemos aqui, fizemos esse resumo. Do corpo humano, liberta-nos de toda especulação e dúvida, e produz um sentimento de gratidão e louvor. Davi declarou, eu te louvarei porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. No mesmo versículo, o salmista usa a expressão, a minha alma o sabe muito bem, demonstrando como a verdadeira fé produz entendimento e percepção espiritual corretos, gerando quietude interior. Quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto em busca de explicações sobre si mesmo e se torna vítima dos mais variados enganos, como a teoria evolucionista, não glorifica a Deus e se perde em um mundo de idolatria e depravação. Vamos ler o versículo 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Essa contemplação de Davi sobre a formação do corpo humano, e que eu bem detalhei aqui para vocês, não o leva para o campo de especulação filosófica, nem da dúvida da sua existência. Pelo contrário, sua reação é um cântico de adoração. Eu te louvarei, porque de modo assombrosamente e tão maravilhoso fui formado. Ou seja, o homem foi formado para engrandecer e louvar a Deus.
O homem foi feito para servir a ele, servir ao Senhor. Isso só pode e só vai acontecer quando o homem se entregar e reconhecer que só o Senhor é Deus e não há outro. O hebraico usa a expressão yare, ou terrível, no sentido de algo que causa reverência e espanto, e ao mesmo tempo causa a adoração ao único que é digno de honra, de louvor e adoração. A palavra aponta para uma obra tão extraordinária que só pode ser atribuída ao Criador, só pode ser atribuída a um Deus único e verdadeiro. O salmista não apenas descreve a complexidade da vida, mas se curva diante do autor da vida. Aí você vê o que hoje? Homens e mulheres que têm esse conhecimento, sabe que ele é o Criador, sabe que ele fez todas essas coisas, mas não se curva a adorar a Deus. Como é que pode isso? É algo que às vezes é espantoso para nós compreender isso. Você sabe que você é criação de Deus? Sei. Você é crente de Jesus? Sou. Você tem fé em Jesus? Tenho. E por que tu não adora Ele? Sei lá, talvez a pessoa possa até ter esse entendimento. Eu nunca vi. Eu nunca tive uma experiência com Ele. Mas eu não preciso ter experiência para adorar o Criador. Porque você já é uma experiência. Você olha para você e diz, meu Deus do céu. Só Deus. Tem que adorar a Deus porque você sabe que foi Ele que te criou. Pastor, mas as pessoas às vezes não sabem disso, não, até mesmo dentro da igreja, diz que não é isso que aconteceu. Por quê? Porque ele ainda acredita na teoria evolucionista. O camarada está dentro da igreja, mas ele ainda acredita nisso. Eu digo para você falar para essa pessoa que tu conhece, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água do Espírito. Você precisa acreditar na palavra. Você precisa ser crente de verdade. Porque se você não acredita nessa teoria, por quê? A evolução biológica é o processo de mudança nas características hereditárias das espécies ao longo de sucessivas gerações, levando o surgimento de novas espécies a partir de ancestrais comuns. Essa faz parte da teoria evolucionista. Esse processo é impulsionado por mecanismos como a seleção natural proposta por Charles Darwin. Então, se você acredita nisso, você tem que nascer de novo. Você não pode acreditar que você veio do acaso. Você nasceu do pum, nasceu o Fernando, pum, nasceu o Márcio. Não. Se essa pessoa ainda tem esse entendimento, irmão, filhinho, olha só, deixa eu te falar um negócio. Você tem que nascer de novo, você tem que se converter. É, irmão, é sério. É duro, o discurso é, mas você tem que mostrar para ela o que a Bíblia diz. Porque senão ele vai continuar acreditando nessas teorias que são oferecidas, que são entregues até mesmo aos nossos filhos, todos os dias. Você lembra que eu disse no início? Você tem que começar desde já falando com o seu filhinho, você é criação de Deus, você não veio do macaquinho, não. Nada contra os macacos. O macaco que eu estou dizendo é um animal mesmo. Tu não vai falar que eu estou falando que o homem é macaco, não. É, porque tem que ter cuidado com tudo que se fala hoje. Então, você vai ter que começar a falar para o teu filho, não, você é criação de Deus. Não tem esse negócio assim, ó. Não tem esse negócio, não. Isso não existe. Pega lá Gênesis, lê para o seu filhinho. Pega o Salmo 109, lê para o seu filhinho. Já para ele ter um entendimento do que é. Porque vai ter uma hora que ele vai ter esses embates aí. E ele tem que estar bem doutrinado. Mas as crianças desse ministério, louvado seja Deus, são bem doutrinadas. Amém, irmãos? Terceiro, perigo dos extremos. Vamos lá. Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre os dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. De um lado, correntes de pensamento como o maniqueísmo, o platonismo e o gnosticismo espalharam ideias que viam a matéria de forma negativa, considerando o corpo algo essencialmente mau. Do outro lado, havia um culto belo
Não é o cantor não, tá, irmão? Como na Grécia Antiga. O desequilíbrio permanece. Vícios, automutilações e outras atitudes extravagantes deformam e desonram o corpo. Por outro lado, há o narcisismo moderno, marcado pela supervalorização do corpo em detrimento da alma e do espírito. A idolatria do eu leva à prática excessiva de selfies, publicações de si mesmo em redes sociais, cuidados estéticos, domésticos e físicos em excesso. Cuidar do corpo é importante, mas sem exageros. O cristão deve ser equilibrado em tudo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Vamos lá. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O outro texto para a gente comentar, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deixa eu comentar esses dois textos aqui. Porque cuidar da saúde e aparência, da dignidade do corpo corporal é importante. Do corpo, você cuidar do corpo. Mas sem exageros. Que desloquem a glória de Deus para exaltação pessoal. O corpo não foi feito para ser desprezado, nem idolatrado, mas para servir ao Senhor. Como lembra Davi, nós fomos formados de modo assombrosamente maravilhoso. E esse reconhecimento nos produz a gratidão, não ao orgulho. Então, nós temos que cuidar do corpo. Eu realmente estou precisando, né? Precisando cuidar do corpo. Meu sobrinho chegou lá em casa sábado. Não, foi sábado? Sexta-feira. Aí, tiozão. Ele me chama de tiozão. Aí, tiozão. Vamos entrar naquela academia ali na Pau Ferro. Na Pau Ferro, não, ali na... Não, o nome? Na Tidiba. Eu falei, rapaz, eu estou precisando mesmo, Russo. Chama ele de Russo. Estou precisando, Russo. Então, vamos entrar nós dois. Aí eu pensei comigo, rapaz, eu acho que ele está convidando para pagar para mim. Eu acho. Está ganhando bem, garoto novo. Bora, tio. Só no que vem. Já estamos no final do ano. Aí vai vir as festas de final de ano, tu vai comer a beça, é churrasco. É meu aniversário que está chegando, quem quiser me dar presente, estamos aí. Dia 30 de dezembro. 30 de dezembro. Esse que vos fala faz 51 anos. Nem parece. Ainda estou jogando bola, fazendo gol. Perdi de 5-1, mas fiz gol. Tô sabendo, Valtinho. Falaram até da gente aqui no culto, Valtinho. Não tem problema não. O Mengão é líder. Então, bora, vamos voltar aqui. Vamos lá. Vamos lá, só para descontrair um pouquinho. Vocês estão muito tensos hoje. Vamos lá, 4, princípios ou regras. Mas é verdade, irmão, nós temos que cuidar do corpo, da saúde. Você sabe que quando eu tinha 16 anos, faz tempo, faz um tempo, eu morava em Botafogo, eu ia para o Leme, uma bola de futebol sozinho. Eu ia do zero, quem conhece aqui o Leme, o zero? Posto zero. Eu ia do zero ao posto 6, chutando bola pela areia e voltava para o zero novamente. Dá um total de 12 quilômetros. Pela areia. Areia. Ó, isso porque o pastor disse que é meu amigo, hein? Ele disse que é meu amigo, hein? Eu ia, ó. Eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu estou fazendo isso aqui, esse movimento. Eu estou com dor no tendão de Aquiles aqui, ó. Então, mas eu ia fazer isso.
Aí quando eu falo assim, eu era do corpo do Márcio, mentira, eu falei, eu tenho que comprovar, eu tenho foto. Porque eu disputava torneio de futebol de areia. Então tinha que me condicionar fisicamente, né, irmão? Quando chegava no dia do futebol, irmão, 42 quilos, magrinho, a perna fininha, parecia até um pedaço de pau de vassoura. Irmão, era igual um foguete, era um foguetinho na areia. Mas agora, nem teco-teco. Tá ruim o negócio, mas vai melhorar, irmãos. Eu prometo que isso aqui, eu estou olhando para o meu corpo e estou dizendo assim, sai que isso não te pertence. Em nome de Jesus, sai daqui. Estou falando da pochete, tá? Sai, vai sair, em nome de Jesus, eu creio. Sou um homem de fé, isso vai sair. Aí minha mulher fala assim, mas isso não é assim não, Fernando. Começou a falar, para de falar isso, mulher, tu está me desanimando, pelo amor de Deus. Vai sair um dia esse negócio aqui. Vamos lá. Preceitos e regras. Vamos correr que senão não vai dar. Vamos lá. Preceitos e regras. Quando falamos em corpo, temos a tendência de logo pensar em regras, mas o viver cristão moderno consiste, acima de tudo, na observância dos princípios bíblicos. Um deles é fazer tudo para a glória de Deus. Vamos ler. 1 Coríntios 10, 31. Vamos lá. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Deixa eu comentar e depois a gente volta para a revista. Porque ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Fica claro para nós que se não for para glorificar ao Senhor, é melhor não atribuir o feito a ele. Aí vamos voltar para a revista, que a gente vai pegar o segundo gancho aqui. Vamos lá. Aplicável às práticas mais simples de nosso cotidiano, é um parâmetro espiritual mais eficaz que regras rígidas e inflexíveis que podem nos levar ao legalismo. Devemos sempre refletir o que fazemos com o nosso corpo. Glorifica a Deus ou visa agradar a nós mesmos? Então, tudo é para a honra e para a glória do nosso Deus. Vamos ler Mateus 23, versículo 1 ao 7. Diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois largam os seus filactérios. Eita glória! Essa palavra aí, pastor, vou dizer para você o que significa. Depois a gente continua o versículo aqui. No judaísmo, tefelins, o que são, essa palavra aqui, filactérios, são duas pequenas caixas de couro com pergaminhos das escrituras sagradas dentro, principalmente Êxodo e Deuteronômio, tá? Então era uma caixa onde tinha o pergaminho de Êxodo e Deuteronômio. E alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. É aquele tal negócio, você faz, mas não faz. Diz que faz, mas não faz. Aí coloca um peso aonde não tem que colocar, mas na verdade ele tinha que dar exemplo e não dá o exemplo. Amém? Vamos para o último tópico. O corpo e a
coletividade. Primeiro, a prática relacional. Deus nos fez seres relacionais, gregários, sociáveis. Gregários significa, essa também a Mangracina não vai saber, que tem qualidade para relacionar-se com outras pessoas. Ok? O homem é um ser gregário por excelência. Não, nós somos homens, somos seres humanos gregários por excelência. Palavra bonita, né? Vamos lá. Gregários, sociáveis, isso é explícito na ordem de procriação e enchimento da terra. Por isso temos necessidade e deveres que vão além de nossa individualidade. Não fomos criados para viver isolados social ou afetivamente. Por isso que Deus é tão sábio, né? Não é bom que o homem viva só. Que Deus maravilhoso. Pensa em todos os detalhes, porque nós somos seres gregários. Temos que nos associar com as pessoas. Embora os recursos digitais tragam muitas comodidades para o homem moderno, o contato físico continua sendo essencial para a vida humana. Troca de afetos por meio de expressões corporais não é substituída pela frieza da tecnologia. Tiago qualifica a verdadeira religião e a fé viva por práticas relacionais reais que exigem o envolvimento do corpo, como está a nossa comunhão. Isso aqui é interessante, isso aqui. Deixa eu falar rapidinho, senão eu vou esquecer. Uma vez eu fui almoçar com a família. Chegando lá, sentado, aguardando vir o quitute, né? Eu olho para uma mesa do meu lado. O pai, possivelmente a esposa e os 2 filhos. Cada um com o celular na mão. Ninguém se comunica. Bom, aí eu estava conversando com o André uma coisa, daqui a pouco parei e falei, André, dá uma olhada. Ela ficou olhando, cada um com o celular na mão. E o diálogo fica onde? Aí eu me reportei na minha infância, faz tempo também, onde na minha casa isso era algo, é verdade, isso era algo, isso eu aprendi com minha mãe, com meu papai e levo para minha família. A hora do almoço, minha mãe de um lado, meu pai de outro. Aí como lá em casa era tipo um time de futebol de salão, era 3 de um lado e 3 de outro. Papai desse lado, mamãe desse lado. Não tinha celular, não tinha nada, não. Tinha, assim, uma televisão com a antena e um pedaço de fio para lá de fora para parar o chuvisco. Aí meu irmão, bota a antena para o lado de lá, bota o fio para o lado de lá, parou? Não. Bota para cima, parou? Não. Joga para baixo, parou? Não mexe não, deixa aí a antena, não mexe. Era desse jeito. E todo mundo conversava, todo mundo discutia, falava, um monte de coisa. Mas era assim dedicado. Hoje você vai, você vê todo mundo o tempo todo no celular. Não tem mais aquela conversa de família. É algo que nós não podemos deixar isso contaminar a gente. Ah, pai, você não passa por isso? Não passo? Claro que passo. Lá em casa, às vezes, está todo mundo sentado à mesa para almoçar ou para jantar, um pega o telefone, me dá o telefone. Ah, pai, me dá o telefone. Mesmo no lugar do telefone, não, vamos almoçar aqui, vamos jantar. Mas eu passo às vezes as crianças querem pegar o telefone, Felipe, Theo, eles querem ficar com o telefone na mão. Maria Júlia, então, meu Deus do céu, quer o telefone já. Aí você vai falar, pastor, mas é a geração deles. Tudo bem, mas tem momentos em que a gente tem que cortar esse tipo de situação para a gente não perder a essência do que é a família, no sentido bem prático. Então vamos ler aí, Tiago 1,27, vou ler aqui para a gente ganhar tempo, porque a gente está um pouquinho já atrasado.
1:27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago 2, versículo 14, diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidianos, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém te dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Segundo, a prática congregacional. O corpo é um elemento fundamental do culto divino. As Escrituras nos advertem da necessidade da reunião coletiva, da vida congregacional. Muitos têm sido seduzidos e enganados pelos falsos discursos dos que criticam a igreja como instituição, sugerindo o cultivo de uma fé individual ou meramente virtual. Sejamos sábios e prudentes. O movimento de desigrejados e antibíblico e... Peraí. Pulou aqui, calma aí. Criticam a igreja como instituição, sugerindo o cultivo de uma fé individual ou meramente virtual. Sejamos sábios e prudentes. O movimento dos desigrejados é antibíblico e altamente prejudicial à verdadeira vida cristã. Agora foi. Hebreus 10, versículo 24 e 25. Vamos lá. Consideramos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixamos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aí tem um grande detalhe. Culto em casa não existe. É um programa de uma rádio do Rio de Janeiro. A não ser para quem esteja impossibilitado de vir à igreja. Aí é outra coisa. Precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 3. Para terminar esse comentário aqui. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ah, não vou para a igreja porque não gosto daquele irmão. Vem para a igreja, suporta o irmão. Pede perdão ao irmão. Ama o irmão. Mas não deixe de vir à igreja. Pastor, você não sabe o que ele falou de mim. Não tem problema. Pede perdão ao irmão. Suporta o irmão. A fé cristã nunca foi pesada para ser vivida em solidão, em retiro ou fechado. Desde os dias da igreja primitiva, a reunião do povo de Deus tem sido marcada da verdadeira comunhão dos santos. Então tem que ter essa comunhão. Último para terminarmos, tecnologia e culto. O corpo precisa não apenas de estar presente no templo, mas envolver-se diretamente com o culto. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento enfatizam o aspecto corporal intenso da adoração. Deus quer a expressão de todo o nosso corpo em louvor ao seu nome. Os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares e tablets, são muito úteis, mas, se usados sem moderação, podem nos distrair ou deixar inertes no culto. Até a educação secular já reconhece os prejuízos
desse exagero tecnológico. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 1 ao 4. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Por que isso aconteceu? Não existia tablet, não existia celular, e pouca conversa paralela na hora do culto. Se estivermos ligados, pensando, olhando somente para o autor e consumador da nossa fé, nós vamos vivenciar isso aqui novamente. Nós vamos ver a glória de Deus de uma forma especial na nossa vida. E o Salmo 150, versículo 6, diz: todo ser que respire, louve ao Senhor. Aleluia. Quando entramos no templo, não estamos diante de uma reunião comum. Nós não podemos achar que isso aqui é uma reunião comum, meu. Mas diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador e sustentador de todas as coisas, o Deus que nos criou, o Deus que nos fez para que pudéssemos render graças a Ele. O culto não é entretenimento e nem encontro sagrado, é o lugar onde o Deus vivo se manifesta no meio do seu povo. O cronista registra que quando o fogo desceu do céu e a glória do Senhor encheu a casa, os sacerdotes se prostraram com o rosto em terra, em reverência total. O Deus que se revelou no templo de Salomão, é o mesmo que hoje se revela quando sua igreja se reúne. As Escrituras insistem que a adoração deve envolver o corpo, alma e espírito. O salmista fala que servir ao Senhor com alegria, entrar em sua presença com cânticos e apresentar-se diante dele com gratidão. Por quê? Porque ele nos criou, porque ele nos formou. E nós somos criação dele, o Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Chegamos ao final. Pastor?